Gente, bom dia para vocês. Para mim já é boa tarde. Com a graça de Deus, vamos fazer essas leituras porque, como eu falei, se a gente não fazer um propósito, a gente acaba não fazendo a leitura. Então tem essa leitura diária, tem mais ainda que eu não terminei o Evangelho de Lucas. Eu preciso entrar em Hebreus. É muita coisa rica que tem na Bíblia. E a melhor forma de estudar a Bíblia, primeiramente, é você pegar e ler, mas ler com o coração aberto, pedindo a Deus para ajudar teu entendimento. E também algumas pessoas, existem pessoas de confiança, pessoas que realmente amam ao Senhor. Ela não vai ensinar a Bíblia para você errado. Pessoa que realmente ama o Senhor Jesus, que ama a Deus, ela não vai ensinar a Bíblia para você errado. Mas tem pessoas que elas não amam a Deus, não amam Jesus e elas criam, elas abrem igreja, elas criam religiões, elas criam doutrina, mas elas não amam a Deus, não amam Jesus, então elas vão te ensinar uma doutrina errada, uma falsa interpretação da Bíblia. Então você precisa ver se as pessoas que você está seguindo realmente amam a Deus. E vamos começar a leitura aqui para a glória de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor venha nos ajudar a entender. Hoje é Ezequiel 24, do versículo 15 a 24. Ezequiel. Eu amo quando vem essas leituras dos profetas. Hoje é do profeta Ezequiel. A semana passada também teve. Fiquei alguns dias sem fazer, mas hoje voltou Ezequiel. Que o eterno Deus nos ajude a entender. Os profetas é muito necessário para a igreja também. A igreja, a nossa doutrina número 1 é os evangelhos e os escritos apostólicos. Mas as profecias bíblicas é muito necessário para a igreja estar atualizada do que está acontecendo e do que vai acontecer, porque tem as promessas do Senhor Jesus que ele deixou e elas vão se cumprir todas. Ou o povo acreditando ou não, ou querendo ou não, as promessas do Senhor vão se cumprir. Deus seja louvado, aleluia, amém. Então vamos lá. E tem profecias que elas não se cumpriram ainda. E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vai ver coisas que já estavam nos profetas. O Senhor Jesus e Paulo falou sobre Daniel. Então nós não podemos ficar fora dos profetas bíblicos. Vem conosco, Senhor. Olha lá. Então, já falei que Ezequiel 24, e fala assim, leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, vou tirar de ti por um mal súbito. Já expliquei também que essas leituras são mais resumidas e elas são uma linguagem mais atual para a gente entender, ok? Mas você pode pegar na sua Bíblia e ler também. É Ezequiel 24, do capítulo 15 ao versículo... Ezequiel capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 24. Então começa assim. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Vamos ver quais são os termos. Filho do homem, vou tirar de ti por um mal súbito o encanto de teus olhos, mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Gente, quando a gente está iludida com uma coisa, achando que aquilo é muito bom, e aí você descobre que não era tão bom assim igual você pensava,
ou quando você descobre que você está sendo traído por alguém. Gente, é uma tristeza tão grande, gente, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Uns vai para as drogas, outros vai para o álcool, outros começam na loucura de ser a vida sentimental, começa na loucura de querer estar trocando de parceiro o tempo todo. E fica uma loucura terrível o ser humano, desequilibrado. Por quê? Porque ele saiu o encanto daquilo que ele achava que era bom. Ok? E aqui veio a palavra do Senhor e falou para Ezequiel: vou tirar o encanto dos teus olhos. Só que não é para você chorar, nem lamentar, nem derramar lágrima. Imagina se fosse o seu marido que você ama, ou a sua mulher, dependendo se é uma mulher que vai escutar, que você ama, que você confia, e de repente você descobre que está sendo traído. E você não pode chorar. Aqui, ó. Ó, não pode chorar. Não pode lamentar. Não pode nem derramar lágrimas. Vamos ver qual esse encanto que ia sair de Ezequiel. Geme em silêncio. Pai eterno. Misericórdia, Senhor. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Porque o luto dos mortos, o choro, o luto, ele dá alívio. Ele ajuda as pessoas a ter um alívio da situação, viu? Mas aqui não era para fazer o luto. Geme em silêncio sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça a sandália nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Então, o povo de Israel, eles têm uns rituais quando estão enlutados. Até o povo católico também tem muito... mesmo porque os católicos veio dos judeus, né? Eles têm muito esses rituais de enlutamento. Mas no meio protestante, eles dizem que morreu, acabou. E tá nem aí. Mas pensa lá no luto Pensa no luto dos judeus, como eles sofriam quando morria alguém. Pensa no zelo da Igreja Católica que eles têm pelos mortos. Ok? E aqui não era para ele demonstrar sentimento. Então, ó, os judeus eles colocavam outro tipo de roupa. Eles tinham uns rituais ali. Eles não se arrumavam como uma pessoa normal. Tinha a roupa do luto. Lá na Bahia, há 50 anos atrás, ainda tinha as roupas pretas que tinha que vestir, né? Durante um período, 1 mês ou 3 meses, não lembro mais quanto foi. Quanto era. Hoje em dia, ninguém chora mais nem pelos seus mortos. Livrai-nos, Senhor. Vamos lá. Mas aqui, não era que aqui Deus não estava proibindo o luto. Mas naquela situação ali, era para ele se comportar como se não tivesse luto. Naquela situação, gente. Não serve para usar nos dias de hoje. Ali era uma ocasião especial. Tem coisa na Bíblia que era a ocasião especial. Principalmente quando é os profetas. E aí vem uns doidos aí que diz que é crente, querendo fazer umas loucuras usando os livros proféticos e faz adultera por causa de Osé. Gente,
Misericórdia, sangue de Jesus é poder, livrai-nos, Senhor. E tem gente que ainda acredita nesse povo, viu? Vamos lá. Então, geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça a sandália nos pés, sem cobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Então, até o pão era a roupa era diferente, até o pão que eles comiam era diferente. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Olha aí, ó. Ezequiel era casado, amava a esposa dele. Ele não era aquele homem que vivia traindo a mulher. Não, ele era um servo do Senhor. De verdade, um servo de verdade, né? Porque hoje todo mundo diz que é servo de Deus, vai estar traindo. Porque traição é pecado de morte, viu, gente? Vamos lá. Eu tinha falado ao povo pela manhã e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? E o povo achou estranho todo aquele comportamento de Ezequiel e foi perguntar para ele: por que tua mulher morreu? Com certeza o luto pela mulher, pelo marido era mais forte ainda. E ele agiu como se nada tivesse acontecido. E aí o povo queria saber dele. Aquilo ali era uma cultura muito forte nesse sentido. Nessas observâncias. E foi lá. Aqui, ó. Não nos vai explicar o que tem a ver conosco, as coisas que tu fazes? Que coisa estranha é essa? Tua mulher morre do nada e você finge que não aconteceu nada. O que está acontecendo? Foi falar com Ezequiel, saber que Ezequiel era o profeta de Deus, né? E aí ele fala assim: eu respondi-lhes, a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Fala a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vou profanar o meu santuário. Misericórdia, o que é isso, Senhor? Gente, a gente pensa que Deus é fácil da gente entender, não. Ai, tem que conhecer a Deus. Gente, conhecer a Deus. Só Jesus conhece Deus. Você não conhece nunca leu um livro do profeta e diz que conhece Deus. Gente, se pensa que conhecer Deus. Gente, nós sabemos algumas coisinhas de Deus. É que em Cristo Deus revela o seu amor. Mas Deus é amor e é justiça. Vê também um pouco dos profetas. É umas formas que Deus resolver as coisas com a humanidade que nós não entendemos, não. Fala, casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vou profanar o meu santuário. Profanar o meu santuário. Depois vê o que é profanação de santuário aí. Eu não pesquisei. Vamos lá. O objeto do vosso orgulho. Olha lá. Gente, isso aqui parece muito com o que aconteceu no ano 70 da era cristã com Jerusalém. Parece demais da conta. Preste atenção. O que é o santuário? É o templo. E ele fala, vou profanar o meu santuário. O objeto do vosso orgulho. E aquele povo, ele tinha um orgulho grande daquele templo. Até os discípulos ficavam lá falando para o Senhor Jesus, olha, Senhor, que lindo. E acho que eles, sei lá, o Senhor Jesus não ficava elogiando, porque a luz da terra é treva para o céu, as belas construções aqui da terra é casinha simples para o céu.
E aqueles homens nunca tinham visto o céu, então eles achavam ali o máximo, né? Os discípulos de Cristo. E eles ficaram falando para o Senhor Jesus, olha, tá vendo? Aí quando o Senhor Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas vamos lá. Vem conosco, Jesus. O encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas, os filhos e as filhas que lá deixasse, tombarão pela espada. Olha só o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Gente, tem coisa na Bíblia que essas pessoas nem sabem que existe. Isso se eu não tivesse lendo a Bíblia, as pessoas iam dizer que era mentira. Por quê? Porque não conhece. Vamos lá. Vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, lembra lá o orgulho que os discípulos de Cristo tinham com o templo? O encanto de vossos olhos, o alento das vossas vidas, os filhos e as filhas que lá deixastes, tombarão pela espada. Tinha muita gente no templo, gente, que morreu pela espada. Vamos lá. E fareis assim, como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, a sandália nos pés, sem vos lamentar, nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Ó, aquilo que Ezequiel passou com a perca da esposa e não podia curtir o luto, o Senhor estava falando para Israel que ia acontecer tudo isso, ia profanar o templo, as pessoas que moravam no templo iam ser passadas ao fio da espada, e não era para ninguém gritar e chorar e lamentar, não. Eles fazem até hoje o dia do lamento da destruição do templo, porque diz que é tudo no mesmo dia. Mas aqui o Senhor falou, olha, vocês só vão gemer, mais nada. Deus só permitiu que gemesse, olha lá. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para com os outros. Ele só podia gemer. Ele só ia gemer, gente. Não ia ter o ritual do luto. Tem um ritual dos enlutados. Aquele dia, de uma certa forma, por mais que estava doendo, fazia bem fazer o ritual do enlutamento. Mas o Senhor falou, não, vocês não vão lutar, não vai fazer ritual de... Mesmo porque quando destruiu o templo em Israel no ano 70, não teve como fazer luto. Nem tinha como fazer. Os que sobreviveram ficaram gemendo. E os outros morreram. Não tinha mais nada, não tinha os rituais, não tinha as coisas para eles fazerem. Ezequiel servirá para vós como sinal, fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ok? Deus manda levantar e Deus também derruba. Porque Deus é Deus. E nós temos que conhecer esse Deus, que é soberano. E está acima de tudo e de todos. Vem conosco, Senhor. Nos abençoe. Que nós possamos estar no esconderijo de Jesus Cristo. Porque Ele é o esconderijo que nos protege da ira de Deus na terra. Quem está em Cristo está no esconderijo. Quem não está em Cristo não sabe o que é a ira de Deus. Só vai conseguir gemer. Ô Senhor, livrai-nos não, Pai, Filho e Espírito Santo. Não vai nem se dar o luxo de fazer
os rituais do luto. Só vai conseguir gemer. Foi exatamente o que aconteceu ali no ano 70. Com uns grãozinhos, um ou outro que conseguiu escapar e sobreviveu da destruição. Deus tem compaixão. Nós possamos clamar pelo nome de Cristo. E eu vos deixo aqui que o sol começou a sair aqui, está quente. Até a próxima, Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Jesus, ajuda que possamos esconder em Ti, nós, nossa casa. Porque quando vem a ira de Deus, de tempos em tempos tem a ira de Deus, gente, na face da terra. Mas a Bíblia fala que a última ia ser pior de todas. Eu vejo 1000 canais de pastores. Todo mundo quer adivinhar quem vai ser o anticristo. Um faz um vídeo dali, outro faz um vídeo daquela. Gente, é like pix. Para querer adivinhar quem é o anticristo. Mas esse povo não prega profecia, não prega a ira do Senhor. Não prega, gente. Não prega o arrependimento. Não pregam, gente. Não pregam arrependimento. Não prega a mudança das pessoas. Não prega, gente. Não prega. Preste atenção. Pastor de 1 milhão de seguidores no YouTube. Quer ficar querendo adivinhar quem é o anticristo. Mas não está pregando arrependimento. E não prega as profecias. Não prega a ira de Deus. Fiquem só especulando, 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 não chega a lugar nenhum. Que Deus vem conosco, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, shalom.